Bom dia, Gê. Olá, bom dia. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Eu acho que eu assustei o pessoal com o texto que eu deixei na plataforma. Cadê esse povo? Eu não sei, estavam reclamando no primeiro tempo, eles tiveram alguns problemas, alguns alunos, para entrar, então talvez tenha dado de novo. É, Eu que levo tempo de matemática. Aí, ó, Rafael entrou. foi eu que tava reclamando. Nas duas primeiras aulas eu tive esse problema, na aula da Geise não. Mas entrar como? Na plataforma? Não, entrar no Zoom. Não, é o que acontece. A No gente tava Zoom? entrando pela plataforma normal. Só que não entrava de cara o dia da aula de hoje, entrava uma aula aleatória. Aí tu tinha que ficar procurando. Entendi. Eu sei que Ó, ontem à tarde teve um probleminha na plataforma. Eu só acompanhei pelo grupo mesmo da escola, mas a princípio foi tudo resolvido. Se vocês perceberem alguma coisa diferente, até sinalizem, mas não. Aparentemente agora aqui tá tudo normal. Para mim tá um pouco lento, mas é a minha internet que desde ontem tá pipocando muito. Esperar o pessoal ir entrando. Como é que foi a semana, gente? tranquila. É, na medida do possível. É. E a questão da rotina de vocês, assim, já estão bem adaptados? Já rotina de estudo para fazer prova, para colocar mais de matérias em dia, exercício? Sinceramente, eu dei uma puta recaída, não tava fazendo nada, um puta Opa, vagabundo. opa! É religião, poxa, fala assim não. Mas aí depois eu tô voltando aos. Vocês não se reúnem para fazer grupo de estudo? Não pode ter aglomeração. Vocês não se reúnem virtualmente para fazer grupo de estudo? Essa aí é boa. A Ah, gente tipo, tem quando um grupo no Discord que a gente se reúne para estudar para prova.
Mas aí quando tá chegando mais perto, que a gente tem horário junto. Cara, assim, dessa turma, eu não tenho muita coisa pra reclamar, não, porque eu nunca vi ninguém deixar o outro na mão, até agora. A gente é unido, né? Uma família. Apesar da gente estar sempre brigando quando tem que une. Hum, É igual a família, pô. Briga, mas tá sempre lá no dia de domingo. cadê cadê a Mariana? Ana Priscila tá aqui. Cauã tá aqui. Cadê? Deixa eu ver. Gabriel também. Natan. Cadê Natan? Júlia. Senhora, a Júlia foi se isolar numa fazendinha e lá não tem Ah, internet. é, né? Ela foi conhecer os portos. Sério isso? Não, é sério, ela foi pro. Acho que é sítio ou chácara, não sei. Pra sempre? Não, não. Só por uma semana, acho. Ah. Eu vou começar a falar, mas não sei se eu acho que o texto que está lá na plataforma é grande, mas não vou ler aquele texto todo, não. Eu vou compor depois esse tema que a gente vai continuar falando. É um tema bastante novo, bastante atual. Quando eu pego a BNCC, né, para o ensino médio e ensino religioso, a gente tem lá algumas habilidades que precisam ser trabalhadas, né? Que fala sobre, por exemplo, a questão, essa habilidade que a gente está trabalhando agora tem um código enorme e tal. E, enfim, isso tudo é computado no MEC, o que a gente está trabalhando de acordo com o nosso planejamento. E aí fala, né, sobre essa habilidade, debater as possibilidades, os limites da interferência das tradições religiosas na esfera pública. Aí, quando a gente começa a procurar esses temas, o que vai trabalhar com vocês, cada vez mais, e isso é uma, uma tendência, tá? Que cada vez mais, quando a gente fala de esfera pública, a gente fala de governo, a gente fala de Estado, a gente tem que falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente fala da Carta da Paz, da Carta da Terra. A Carta da Terra até é muito interessante. Eu vou buscar fazer um resumo para a gente conhecer um pouco sobre a Carta da Terra. Acho importante assim que vocês, como eu falei, eu vou preparar a aula falando sobre aquelas siglas, né? STF, MP, para que vocês tenham isso até para uma referência de estudo. Vai que vai fazer uma prova, ou então ano que vem, quando vocês forem fazer o Enem, e aí tem esses termos lá, vocês terem uma leitura melhor. Bom dia, Natan. Oi. Bom dia, Vitor. Quando vocês fizerem uma leitura para uma prova, por exemplo, conseguirem compreender melhor a mensagem ou aquilo que está sendo proposto, perguntado, porque vocês têm um conhecimento prévio, né? E até poder de argumentação também, porque às vezes vem algumas pegadinhas, né? Falar de, por exemplo, a Câmara não, a Câmara dos Vereadores está propondo um projeto para trabalhar junto à PM. Aí, como assim? Município trabalhando com a PM, né, a Polícia Militar, mas a Polícia Militar é de responsabilidade do Estado e não do município. O município é guarda municipal. Então, para vocês também começarem a fazer essa leitura crítica, né, em cima das mensagens, das notícias que têm corrido por aí, tá? Então, quando eu estava pesquisando sobre essa habilidade, só um minuto, gente.
Desculpem. Estava rolando aqui uma discussão entre irmãs. Enfim, coisas de aula online de casa. Vamos lá. Caindo toda hora. Hã? Fica caindo. Tá caindo a conexão? Hoje o negócio tá meio esquisito. Hoje tá ruinzinho. Então, como eu estava falando, né? Quando eu estava pesquisando a respeito dessa habilidade que eu preciso trabalhar com vocês, eu comecei a perceber que tem um assunto que é muito interessante, que fala sobre a questão da cidadania global. E o que é mais interessante nesse termo é pensar assim, que conceito é esse? Como assim cidadão global? Como assim cidadão do mundo? Se a gente tem que ter visto para entrar nos Estados Unidos, por exemplo. O que tem isso a ver? Se as fronteiras não são tão abertas assim, como é que funcionam essas coisas? O conceito de cidadão global, ele também envolve não só os direitos, mas os deveres. Com relação aos produtos que a gente compra, por exemplo, vocês já perceberam que a maioria das coisas que a gente compra vem da China? Tudo embaixo tá ali escrito Made in China. Se não é fabricado totalmente, peças que são fabricadas e que vão para outros países para serem montadas. Já perceberam isso? Eu já. Vocês já perceberam o quanto a Índia, né, ela está dominando o mercado de telecomunicações, de TI? As melhores empresas de TI estão na Índia. Muitos call centers de grandes empresas funcionam na Índia. Então, esse processo de globalização, que já não é novo, né? Esse processo de globalização, ele está se estendendo para esse novo conceito também de cidadania global. E é sobre isso que a gente vai ver um pouquinho, tá? Eu vou colocar um vídeo. Esse aqui é um site que eu deixei o link lá na plataforma também para vocês visitarem, tá? Eu vou montar um texto bem sucinto, até para vocês poderem estudar para prova, tem um PDF que eu vou baixar, vou colocar lá também, para vocês terem assim a conceituação. E vou deixar o link, vou deixar assim, já está aqui na plataforma, o link de apoio. Para quem tiver curiosidade... Opa, peraí, não era para ter começado aqui ainda. Peraí, gente, que eu me enrolei. Eu acho que saiu o compartilhamento de tela. Saiu sim. Saiu, Abriu o Zoom, o Teams aqui tudo ao mesmo tempo. Acho que a conexão ficou muito instável e saiu o compartilhamento. Mas enfim, vou colocar de novo. Para quem tiver curiosidade, dentro dessa... Fica uma aba do Zoom aqui, subindo e descendo, e você não vê direito onde você está. Aqui. Você tem aqui nessa apresentação algumas abas que você pode visitar, que fala sobre o conceito, entre outros conceitos, o conceito de cidadania global.
tem um texto aqui, que esse texto eu ainda vou disponibilizar em PDF, para que vocês façam a leitura. E tem também alguns vídeos que são da Unesco. E eu vou colocar um desses vídeos da Unesco que promove essa questão da cidadania global. Bonitinho, né? Tem duas explicações para que esse vídeo não tenha fala e tenha música. A música é uma linguagem universal. E principalmente a música instrumentalizada, né? Ela fala o coração. Então, a partir do momento que você não coloca nenhuma língua, a partir do momento em que você faz uma linguagem toda visual e musical, você está associando aí mensagens para que todas as pessoas possam, de alguma forma, entender a mensagem que está sendo passada, né? Então, esse também é um conceito de cidadania global. E agora, né, mais do que nunca, a gente está entendendo quanto os meios virtuais
eles são importantes para o desenvolvimento desse novo processo de globalização. É um processo que ele é comercial, a gente não pode deixar, né, felizmente ou infelizmente, de continuar tratando questões do capitalismo, porém, de uma forma bastante virtualizada nesse momento, né? No dia 13 de fevereiro de 2020, eu vou colocar essa matéria também para vocês, saiu no canal Tech. Quem gosta de questões ligadas à tecnologia, pode seguir esse canal, que é muito bacana. O canal Tech fez uma reportagem falando sobre o satélite do Facebook, que o Mark Zuckerberg, desde 2006 que ele está trabalhando junto àquela empresa SpaceX, que lança foguetes e satélites, né? É uma empresa particular. Aliás, quem gosta também da questão de tecnologia espacial, essa empresa aí, a SpaceX, eles têm alguns planos bastante ousados e audaciosos, né? E aí tinha uma parceria, mas enfim, o satélite explodiu e agora em 2020 tinham planos, teve essa explosão de 2016, em 2018 eles tentaram novamente colocar alguns satélites, mas assim, o projeto não andou tanto quanto eles gostariam. E aí, para 2020, tinha um projeto de colocar esse satélite do Facebook oferecendo internet para os pontos mais remotos da Terra, principalmente para o continente africano. Então, não foi muito à frente por toda essa questão da pandemia, as coisas pararam, o lançamento ele estava sendo aguardado para maio de 2020, não aconteceu, mas é um projeto assim audacioso, né, de você colocar a internet e disponibilizar os smartphones, computadores, que se a gente for pensar no custo, né, que tinha há 10 anos atrás e o custo que tem agora, você conseguir conectar ainda mais essas pessoas. E qual é o grande projeto, que eu acho que isso é uma sacada muito interessante, qual é... Já acabou nossa aula, gente? Não, 9h50, né? Faltam 5 minutos. 5 minutos. A grande sacada é a educação. Né? Assim, tem várias frases que falam sobre educação, e aí vocês sabem que eu gosto muito de filosofia, e aí a gente tem filósofos ainda do final da Idade Média, né? Já com esse processo, o grande processo do iluminismo, falando sobre a libertação pela educação, falando sobre a questão da universalização do pensamento, né, que a educação pode levar. Então, com a educação como o grande projeto transformador, né? Você fazer com que as pessoas entendam qual é o seu papel no mundo, fazer a diferença. Aí, no texto que está lá na plataforma, eu falei que eu assustei o pessoal com o texto, ele fala sobre... Ele começa falando sobre uma menina, estudante de Relações Internacionais da USP, que ganhou um prêmio, tá? E que tem tudo a ver com essa questão da globalização, a questão de tudo que está sendo falado no mundo nesse momento, situações que o texto fala para a gente assim, né? Situações muito comuns você tem no Nordeste do Brasil,
famílias em situação de miséria, a mesma situação de miséria que passam famílias no mais remoto lugar dentro do continente africano, por exemplo. Essas pessoas, de certa forma, estão interligadas. O que se faz no Nordeste que se pode fazer na África? O que já se faz na África que poderia ser feito no Nordeste? Né? Trocar, comunicar essas pessoas. Então, a gente vai conhecer um pouco desse conceito de cidadania global. Nesse site que eu deixei lá para vocês, você tem uma apresentação, o site é bastante interativo, tem muita coisa legal para ler, falando sobre as parcerias, as ações, como você pode se inscrever em alguns projetos para se tornar um cidadão do mundo, né, ajudando em instituições. Por exemplo, a própria ONU, ela tem uma secretaria que atua junto à Unesco com universitários. E aí ela promove encontros de tempo. Esse ano seria um ano muito interessante, principalmente para os jovens, porque a ONU esse ano completa 75 anos. Então, tinha um monte de atividades, até assim, eu tenho um contato dentro da secretaria aqui do Rio de Janeiro, a Vanessa estava em contato para fazer a inscrição, que começaria em abril, para a gente visitar a ONU. A minha intenção, já tinha até conversado isso com a Flávia lá no início do ano e tal, a intenção era poder levar, assim, acho que todo mundo ia ser difícil, mas tentar levar mais o ensino médio para os eventos que a gente ia ter, enfim, tudo parado, né? Aguardava ansiosa aí a lista já estava pronta, já tinha conversado também com a direção para a gente tentar levar vocês para esses eventos da ONU que ia ter, principalmente na secretaria aqui do Rio de Janeiro, que fica ali no Palácio Itamaraty, no centro da cidade, pertinho da Central do Brasil, um lugar lindíssimo para conhecer também, lindíssimo. Enfim, nada aconteceu, mas tem muita coisa na internet. Então, até sobre esse processo de virtualização, né? E aí falava sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, falava sobre a Agenda 2030, que eu cheguei a mostrar para vocês algumas coisinhas no final do ano passado. Tem muita coisa legal lá. E você, quem tiver interesse, né, quando chegar lá na faculdade, pode se inscrever em vários projetos, que é muito interessante. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Ana Priscila está aqui. Caio não. Cauã está aqui. Eduardo não. Enzo está aqui. Gabriel. Mariana não. Natan está aqui. Eu tô aqui. Rafael. Renan. O Renan estava tentando entrar. Vitor está aqui. Júlia, não. Pedro, também não. Ok, gente, obrigada. Vamos tomar um cafezinho. Até quarta-feira. Tchauzinho, fiquem com Deus.